Há 17 anos eu percebi um problema que hoje atinge milhões de pessoas. Outro dia eu abri uma gaveta e encontrei meu trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC. Ele foi escrito em 2009, 17 anos atrás. Sentei para folhear por curiosidade e tive a estranha sensação de que eu estava lendo algo escrito ontem. Naquela época, quase ninguém falava sobre burnout. Hoje, essa palavra aparece em todo lugar. Mas o que mais me chamou a atenção não foi isso, foi lembrar por que eu escolhi esse tema. E a resposta começou por causa de algumas professoras. Naquela época, eu dava consultoria para uma ecoterapia em Santos. Meu trabalho era orientar a equipe sobre comportamento dos cavalos. Eu trabalhava com terapeutas ocupacionais, psicólogos, fisioterapeutas e observava muita coisa. Ao mesmo tempo, eu tinha amigas que davam aula na rede pública. Toda vez que a gente conversava, o assunto era praticamente o mesmo. Cansaço, falta de energia, sensação de carregar o mundo nas costas. Na época, ninguém dizia, estou com burnout. As pessoas diziam apenas, não aguento mais. E aquilo começou a me incomodar. Enquanto isso, na ecoterapia, eu observava outra coisa. Todo o cuidado estava voltado para o paciente, a criança. O foco era o assistido. E faz sentido. Mas eu sempre me perguntava, quem cuida de quem cuida? Porque muitas vezes os pais chegavam exaustos, fisicamente, emocionalmente, e ninguém olhava para eles. Foi ali que eu comecei a perceber um padrão. Talvez, para ajudar uma criança, às vezes, seja preciso fortalecer os pais. Talvez, para melhorar um aluno, às vezes, seja preciso cuidar do professor. Foi essa pergunta que mudou completamente o rumo do meu TCC. Eu resolvi pesquisar professores da rede pública. Foram 25 participantes e o resultado me assustou. Gente, eu estou falando de 2009. Cerca de 75% das professoras que eu entrevistei e fiz os testes de protocolo apresentavam sinais importantes de burnout. Naquela época, isso quase não era discutido. Hoje sabemos que não era um problema isolado. Era um sinal de algo maior. Depois da pesquisa, eu escolhi uma professora e fiz um programa durante 3 meses com ela, onde ela participou das atividades com os cavalos. Eu escolhi, na época eu morava em Santos, eu tinha um parceiro de trabalho na Ípica em Bertioga e essa professora ela morava no Guarujá. Durante 3 meses ela participou das atividades que eu propus. E aqui existe uma coisa importante. O cavalo não resolveu a vida dela. O cavalo não fez mágica. O que aconteceu foi diferente. Ela começou a respirar diferente, a caminhar diferente, a perceber o próprio corpo, a recuperar uma presença que o excesso de tensão tinha levado embora. As próprias anotações do estudo mostram essa mudança. No início, predominavam medo, tensão, insegurança e ansiedade. Com o passar das atividades, surgiram relaxamento, motivação,
tranquilidade e alegria. E isso me marcou profundamente. A grande lição disso tudo para mim, hoje, olhando para trás, eu acho que aquele TCC nunca foi sobre burnout. Ele era sobre outra coisa, sobre aprender a olhar além do sintoma. Nós temos uma tendência enorme de olhar apenas para quem aparentemente precisa de ajuda. Mas os cavalos fazem exatamente o contrário. Eles estão atentos ao grupo inteiro. Se um membro da manada muda, todos percebem. Se existe tensão, ela se espalha. Se existe segurança, ela também se espalha. Eles nunca observam apenas um indivíduo, eles observam o sistema. E talvez nós tenhamos muito a aprender com isso. Às vezes queremos transformar uma empresa sem olhar para quem lidera. Queremos transformar um filho sem olhar para os pais. Queremos melhorar uma escola sem olhar para os professores. Queremos mudar uma relação sem olhar para quem também faz parte dela. Mais um dos aprendizados que os cavalos me deram também tem a ver com tudo isso que eu falei. Eles me ensinaram a ampliar o olhar, a perceber o contexto, a enxergar o coletivo. Porque muitas vezes aquilo que parece ser o problema é apenas o lugar onde o problema apareceu. E talvez seja por isso que, 17 anos depois, esse trabalho ainda faça tanto sentido para mim. Não pelas estatísticas, mas porque ele me lembrou de uma coisa que eu nunca mais esqueci. Quando cuidamos de uma única peça, melhoramos uma pessoa. Quando aprendemos a cuidar do sistema, abrimos espaço para transformar muitas vidas ao mesmo tempo. É isso. A história do dia é essa. Eu espero que tenha sido uma experiência bacana você ter ouvido até aqui. E me conta aqui nos comentários de tudo isso que eu falei, o que te tocou? Você tem alguma história parecida com a minha? Eu vou ficar super feliz de ler o seu comentário. Curte, compartilha. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreva. E é isso. Bora compartilhar as nossas melhores experiências. E outra coisa. Se você quer conhecer o meu TCC, comenta aqui. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o meu contato. Me chama no WhatsApp que eu te envio esse trabalho. Ok? Até a próxima.